Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora de literatura e o tema da nossa aula hoje é regionalismo de 30 e a literatura africana. E aí você deve estar se perguntando qual é a relação que a gente tem entre o regionalismo de 30 e a literatura africana. Pois é, nós temos muitas coisas em comum. O que a gente pode perceber é que muitos dos autores da literatura africana, eles também beberam na fonte do regionalismo de 30. O regionalismo de 30 aqui no Brasil, que é uma prosa crítica, uma prosa que teve que dar uma tomada de posição e fazer uma análise crítica da sociedade. Afinal de contas, muita coisa estava acontecendo no Brasil e no mundo, e os artistas brasileiros não poderiam ficar apenas passivamente vendo as coisas acontecerem. Então a literatura ela foi de alguma forma um meio de protesto, certo? E na literatura africana não foi diferente, a partir principalmente do grupo Claridade, onde esse grupo, um grupo de poetas, né? Eu sei que a gente vai falar de prosa, mas eu acho que é muito válido ressaltar que esse grupo Claridade ele vai trazer também aspectos da nossa literatura. Por exemplo, eles incorporam o verso livre, assim como a primeira fase do modernismo no Brasil, que há a incorporação do verso livre, que há a representatividade da nossa fala. Por quê? Porque a literatura brasileira, a partir de 1922, valorizava muito a fala, certo? Ou seja, a poesia ela precisava representar, ser representada a partir da nossa linguagem. Tá certo? Então, eles incorporaram o que a gente chama de verso livre, eles também não estavam muito preocupados com essas formas rígidas, e a incorporação de temas cabo-verdianos e o uso do crioulo, uma coisa muito parecida com o que nós fizemos aqui. Não que nós usamos o crioulo, não é isso, mas a gente passou a utilizar a linguagem brasileira na poesia. Tá certo? E aí, o que é que tem relação com a prosa regionalista de 30? Principalmente, a prosa regionalista de 30 ela vai ser influenciada pelo grupo, que a gente chama de grupo Arquipélago, tá certo? Que surgiu, que produziu mais ou menos entre 1930 e 1940. Então, esse grupo, ele teve uma influência muito grande da literatura brasileira, da literatura principalmente do regionalismo de 30. Há exemplo, como eu coloquei para vocês, o romance Chiquinho, de Baltazar Lopes, que apresenta uma semelhança muito grande com O Menino de Engenho, do José Lins do Rego, o romance Flagelados do Vento Leste, de Manuel Lopes, que vai fazer um diálogo muito próximo com Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Aí você deve estar se perguntando, eles quer dizer que eles copiaram? Não, dialogar é uma coisa, né? Ou seja, há uma influência direta dessa narrativa, mas isso não quer dizer que o Baltazar, ou até mesmo que o Manuel Lopes copiou a narrativa de Vidas Secas e a narrativa de Menino de Engenho. Isso não aconteceu, mas que há uma forte influência, tá certo? Além disso, os elos, né, entre a literatura brasileira e a literatura africana ainda são muitos, tá certo? A gente chama a atenção ainda para o romance Nação Crioula, do José Eduardo Aqualusa, que explora com acuidade a realidade afro-brasileira, ou seja, é milimétrico aí, né? Onde se depreende tantas afinidades entre Brasil e Angola, certo? Lembro também que eu não coloquei aí, mas tem um outro romance chamado Maio, Mês de Maria, de Boaventura Cardoso, cuja a gente tem uma ambivalência alegórica que se assemelha a uma obra do José J. Veiga, que é A Hora dos Ruminantes. Ou seja, o que é que a gente tem dessa prosa, qual é a similitude entre as duas prosas, né? Ou seja, a prosa regionalista de 30 e a prosa literária africana. Eles vão falar de temas muito recorrentes. A gente tem a prosa regionalista de 30 como romance de crítica, o que não é diferente para a prosa africana, tá certo? Inclusive, gente, a literatura africana, o que a gente pode perceber dentro da análise social, dentro da análise literária, é que é uma literatura que realmente analisa a sociedade, faz aquele costurar, né, de dentro para fora da sociedade vigente, ok? É uma literatura com muito mais crítica, até mesmo muito mais que a literatura brasileira, tá certo? Muito mais que a literatura brasileira, ok? Espero que você tenha compreendido, bons estudos e até a próxima!